Oi, gente, o assunto da semana de hoje é terra e suas camadas, tá? Nós vamos hoje iniciar as camadas da terra, para a gente entender como é que acontecem as transformações externas, tá? A terra, ela é formada por 3 camadas, tá certo? A crosta, o manto e o núcleo. Mas, gente, vale ressaltar que nós temos esse resultado, nós sabemos essa camada por estudos, tá? A Rússia, a atual Rússia, ela perfurou alguns quilômetros a camada da Terra, tá? A crosta da Terra, para chegar, para saber o que tinha dentro, do centro, Esses estudos, não deu muito êxito, então começaram a mudar, a trocar o equipamento por sonda. Então, vamos imaginar a Terra como uma laranja, tá? No qual tem a crosta, que é a casca, tá? Tem o manto, aquela casquinha branca, até chegar no núcleo onde fica a semente, tá? Vamos tentar observar desse jeito, tá certo? Eles também, com seus estudos, perceberam que tem a quilometragem, tá? A crosta é mais ou menos de 0 a 70 quilômetros, o manto de 70 a 2.800 quilômetros, tá? O núcleo de 2.000 a 5.000 quilômetros, o núcleo externo, e o interno de 2.000 a 6.000 quilômetros. É uma variação, tá certo? Não sei se vocês já assistiram o filme Viagem ao Centro da Terra, tá? É um filme, se vocês, a partir da aula de hoje, vão perceber que é um filme bem mentiroso, porque nunca ninguém chegou ao centro da Terra, É um filme muito utópico, tá? Nunca chegou a acontecer. Então, o que temos são resultados de pesquisa, tá? As informações que temos são resultados, são frutos de pesquisas científicas, tá certo? Também, como eu falei nas nossas aulas anteriores, a Terra não é uma esfera redonda e perfeita, Ela é um geóide. Então, ela tem os seus picos, Ela não é uniforme. Ela tem regiões que são mais altas, regiões que são mais baixas, tá certo? Então, a Terra não é uniforme, tá? E aí, nós vamos começar, tá? Pela crosta terrestre. A crosta terrestre é como se fosse a casca da laranja, onde nós vivemos, tá certo? Ela é bem fina, ela é rochosa, tá certo? A crosta, ela pode ser dividida em continental e oceânica, tá? Quando falamos de continental, é a parte que está não coberta por água, como os continentes, e a oceânica é a marinha, onde está coberta por água. Nós temos ali o oceano oceânico. Então, a crosta terrestre ela é mais fina, ela é mais rochosa. Quando você pega um carro, sai de Fortaleza até Quixeramobim, você vê vários monólitos, Então, são rochas expostas, certo? Então, a crosta terrestre ela é um ambiente, a superfície no qual nós vivemos. Professora, por que aqui, o pessoal que mora lá no Polo Sul, lá no sul na orientação sul do planeta Terra, eles não caem, tá? Por conta da força de gravidade, tá? A força de gravidade puxa tudo e todos para o centro da Terra. Então, a forma tá... O pessoal lá do sul tá abaixo de nós, Tá de cabeça para baixo em relação a gente, mas porque tem a força da gravidade. Então, por isso que a gente não cai da superfície, tá certo? E a crosta também tem várias rachaduras, tá? Por conta das movimentações das placas tectônicas, que a gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? Essas placas tectônicas que fica no manto, tá certo? O manto ele tem um manto inferior e o exterior, o manto externo e externo, perdão. E nesse manto, tá? É um local que tem rochas, que tem uma consistência pastosa por causa da elevada temperatura que essa camada apresenta, tá certo? Então, no manto tem temperaturas uma temperatura extremamente alta, tá? Que tem a presença de magma, de larvas, tá certo?
Tanto que nessa região nós temos uma camada chamada de astenosfera, é onde as placas tectônicas elas ficam, né, e ficam deslizando por conta nesse local que é pastoso, tá? E essa movimentação das placas, elas podem variar de 8 a 3 centímetros, tá? Quando elas se movimentam, podem acontecer terremotos na crosta terrestre, pode acontecer abalo sísmico, pode acontecer atividade vulcânica, tá certo? Então, quando ela se movimenta, isso pode ocasionar, tá? Um exemplo que temos é o vulcão, tá? Como é que a gente sabe o que tem no manto? Por causa do vulcão. O vulcão, ele repele, tá? Por conta do movimento das placas, né? O magma que está no seu interior, né? Interior dessa camada. Então, o vulcão, ele expele. E aí, por estudos, né? A gente vê que solidifica, né? E forma novas rochas, tá certo? Na região da crosta. Né? Mas o manto, né? Por exemplo, a animação, ó, ele dá rachadura, né? E faz com que tenha, claro que não é desse tamanho como está na animação, né? Mas ele repele o seu magma, né? Tá certo? Magma que fica nesse manto, tá bom? Aqui, nessa região, tá? Além disso, temos o núcleo, tá? Que pode ser o núcleo externo e o núcleo interno, tá? Eles têm uma diferença. O núcleo externo, ele é líquido e tem uma temperatura, tá, de até 3.000 graus Celsius. Então, ele é muito quente. Ele é extremamente quente, tá? E o núcleo interno, tá? Ele é sólido e também, né, é tão quente que se assemelha à temperatura do Sol, que chega a mais de 6.000 graus Celsius, certo? Então, o núcleo interno, ele é sólido e o externo, ele é líquido, tá? E ele é composto por ferro, né, o níquel, aqui também, o núcleo interno também, só que só de forma sólida, tá? Mas, professora, quando a gente entende que quanto mais a temperatura elevar, mais derretido vai estar, né? Mas a gente não conta pelo negócio da pressão, tá? A pressão que é muito, imagina, né? O centro da Terra, ele comporta tudo, né? Comporta a crosta, o manto, ele é muito pesado. Então a pressão ela é bem, né? bem presente, tá? Então o núcleo interno, ele sustenta todas as outras camadas, então a pressão é muito forte, né? E acaba deixando ele sólido, certo? Então, gente, por hoje é só. Na próxima aula a gente dá continuidade. Bom, um beijo e até semana que vem. Tchau!